Vamos seguir nessa linha, Duarte, porque uma pergunta, ou várias perguntas que chegam muito pra gente é sempre nesse sentido de como que uma pessoa que tá acima do peso, tá gorda, plus size, enfim, ela pode se vestir. Porque eu dou muita dica colocando as roupas em mim, e às vezes a pessoa, ela não se identifica justamente por conta disso, porque tem um corpo diferente. Aí fica me Sim. perguntando assim, cara, mas as suas dicas servem pra mim? Porque eu tô acima do peso, não sei o quê. O que que você diria pra essas pessoas? Primeiro, se tem forma certa pra uma pessoa que tá acima do peso se vestir. E segundo, são duas perguntas, então. Se uma pessoa plus size, uma pessoa gorda, ela pode vestir slim fit, que é uma pergunta que me faz bastante também. Tudo pode, quem dá o limite é a própria pessoa que está fazendo aquela escolha. Eu sigo dessa premissa. Tanto é que hoje eu ainda não uso porque eu não encontrei, mas, por exemplo, já tá nas minhas próximas peças a próxima lista de compras. Já tá saia, já estão peças mais justas, por exemplo, eu encontrei uma regata de crochê esses dias pra trás num brechó, que ela tem uma modelagem bem mais colada, e ela era toda furada, ou seja, além de ser uma peça colada, ela ainda tem transparência. Eu tenho tatuagem no peito, eu tenho pelo no peito, então, tipo assim, tava marcando o corpo, tava vendo tudo, mas eu ainda assim consigo ver aquilo como uma peça de roupa, como um pedaço de tecido. Então, mesmo eu encontrando ela como uma peça feminina, aliás, eu falei que era regata, ela era uma saída de praia. Eu usei ela como uma regata. Mesmo vendo como uma peça feminina, sabendo que era uma peça feminina, é uma peça de roupa. Então, eu parto dessa premissa. Você pode usar a peça que você quiser, desde que você use por opção própria e não por obrigação ou por se sentir pressionado para poder pertencer a algum lugar. A pessoa, ela pode consumir, por exemplo, você falou, eu produzo conteúdo, meu corpo é diferente da pessoa que é gorda, será que essa pessoa pode consumir a minha dica? Pô, lógico que pode, tá ligado? Tipo, seria muito fechado da minha parte se eu falar que a pessoa gorda tem que consumir só de gordo ou vice-versa. Agora, a questão da adaptação depende muito do quanto a pessoa gostou daquilo, do quanto aquilo chamou a atenção dela e do quanto ela vai entender que aquilo é usual. Então, por exemplo, você deu uma dica de combinação de cores, por exemplo. Falou, olha, o azul combina bem com o marrom, que combina bem com o branco, enfim, dando... É uma dica universal, então independente se a pessoa é gorda, magra, baixa ou alta, as cores dentro da sua dica combinam dessa maneira. Então algumas dicas a pessoa até consegue adaptar Pra realidade dela. Pro dia a dia dela. Agora algumas outras coisas, como por exemplo eu já vi, formas de você modelar, acho que modelar não, formas de você afinar a sua silhueta, ou roupas para você se sentir mais magro, ou enfim, qualquer dicas desse sentido que vá mudar a percepção do corpo da pessoa, eu vejo como uma coisa, no mínimo, que precisa de uma atenção. Eu não vou dizer que é certo e que é errado, porque eu não consumo conteúdo dessa maneira, então ele não é para mim. Então acho que não sou eu quem vai dizer que é certo e que é errado. Tá. Mas eu acho que precisa ter uma atenção, por quê? Se a pessoa que está consumindo aquilo, então, por exemplo, ela está vendo que ela não pode usar, que a pessoa está falando para ela que ela não pode usar listra na vertical porque vai deixar o corpo dela mais gordo. Se a pessoa não tem outras referências ou às vezes, sei lá, ela já sofre de alguma pressão estética ou de alguma maneira ela já tem alguma imagem deturpada do corpo dela, ela pode enxergar aquilo como, pô, beleza, mano, eu não gosto do meu corpo como ele tá agora. Pô, o cara tá falando que se eu me vestir daquela maneira, eu vou me parecer mais magro. O que eu quero se eu tô insatisfeito com o meu corpo agora? Eu quero parecer mais magro. E aí que eu acho que tá o problema, entendeu? Porque às vezes a pessoa que tá consumindo isso, ela entende que ela precisa se vestir pra parecer mais magra, tá ligado? E a dica não tem que ser essa. A dica tem que ser, olha, a listra, ela produz um efeito dessa maneira. Se você quiser, ela funciona assim, mas você pode usar ela da maneira que você quiser. Essa é uma das formas. Ela não precisa ser colocada assim direto e reto, como uma peça pra emagrecer.